sendo membros. Deus conta com pessoas que façam a diferença no meio de uma geração perversa e corrompida. Concordo, irmão, eu creio que você concorda, que você é crente, e mesmo que não seja membro, você veio aqui para ouvir a palavra. O que estava acontecendo? Eli, sacerdote, tinha temor de Deus, era um homem que tinha temor de Deus. Porém, se você ler na palavra de Deus, você vai ver que ele tinha 2 filhos, mais baixinho fica bom. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéia. Esses 2 filhos, diz a Bíblia que eles estavam desprezando as ofertas. Se você ler, eu não vou ler aqui, você pode ler em casa, eu creio que você já leu também. Eles pegavam das ofertas, o povo dava as ofertas, naquela época era diferente de hoje. Eles ofereciam cordeiro, carneiro, e o mandamento de Deus era para fazer todo o trabalho completo, queimar. E eles chegavam antes da hora, eles desprezavam, eles cravavam um garfo, diz a Bíblia, que eles cravavam um garfo de 3 dentes, e cravavam e tomavam aquela oferta, que era oferecido para Deus. O povo trazia para Deus aquelas ofertas, o povo vinha de longe a pé, trazer as ofertas para Deus. E os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eles desprezavam as coisas de Deus. Para nós entender bem, levavam as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu faço da minha maneira, eu faço do meu jeito, não vai acontecer nada. Perderam o temor a Deus. Agora, eu tenho certeza que nessa noite, nessa igreja, tem pessoas que ainda não perderam o temor a Deus. O que nós aprendemos com a palavra, meus irmãos? Que o altar é muito junto, embora hoje é um culto puro, mas não há problema nenhum. O altar, tudo que nós fizermos para Deus, qualquer trabalho, seja na pregação, seja no louvor, seja as irmãs, seja qualquer trabalho, deve ser para Deus receber o nosso culto, para Deus receber o nosso trabalho. Deve ser o que, meus irmãos? No temor a Deus. Glória a Deus, aleluia. No temor a Deus, nos mandamentos da palavra de Deus. E os filhos de Eli, como eu falei antes, Deus não esconde os erros dos homens. Por quê? Para nos ensinar. Se Deus quisesse, o escritor de Samuel, quando o Espírito Santo estava ditando aqui, você sabe que o Espírito Santo ele ditava, fulano de tal, escreve, registra, escreve essa palavra aqui, é assim que você quer dizer. Quando o Espírito Santo estava falando essa palavra aqui, Deus poderia dizer assim: não esconde os erros dos outros, quer saber? Vai ficar feio. Os juareiros lá no ano de 2023 vai ler ali, os filhos de Eli se deitavam com mulher, vai ficar feio. O que nós vamos ficar pensando? Como é que pode os filhos do sacerdote se deitavam com mulheres? Por que a Bíblia não esconde os erros? Para mostrar para nós que tratar as coisas de Deus de qualquer maneira existem consequências terríveis. Amém, meus irmãos? E Eli, o sacerdote Eli, Deus levantou um homem de Deus. Essa profecia que nós lemos aqui, um homem de Deus, não fala nem o nome. O homem de Deus, Eli já sabia o que acontecia com os filhos, ele já sabia. Eli temia Deus. Os filhos, Ofni e Finéias, não temiam a Deus, mas eles queriam fazer o trabalho da mesma maneira. Não temendo a Deus, eles queriam fazer o mesmo trabalho. Eu não tenho compromisso com a obra, mas também quero fazer a obra. E estavam assim, os filhos do Ofni, os filhos de Eli, Ofni e Finéia, eles tratavam as ofertas com desprezo, desprezavam, pegavam a carne antes da hora. E diz a Bíblia claramente que eles se deitavam com as mulheres que ajudavam na época ali, no tabernáculo, que era tinha serviço, tinha bastante coisa. Esses rapazes, eles se deitavam com as mulheres, e ele sabia, e por isso que a Bíblia diz que Deus ele não estava agradado com Eli, porque Eli temia Deus, ou porque que Deus estava desagradado com Eli, melhor, porque ele sabia que os seus filhos estavam fazendo coisas desagradáveis, coisas que faziam o povo pecar, faziam o povo murmurar. Ele estava vendo, e ele
disse assim: meus filhos, não façam isso, você não pode fazer isso. Ele até falou: você não pode se deitar com mulher, você não pode tratar as ofertas com desprezo, pegar antes da hora. Mas ele não tomou nenhuma providência, ele não disse assim: ó meus filhos, vocês querem obedecer à palavra de Deus? Que bom, que maravilha, que assim seja. Mas se porventura vocês não têm compromisso com a palavra de Deus, vocês não podem então ministrar diante do povo. Amém, meus irmãos? E Eli, o sacerdote ele não disciplina os filhos. Às vezes a gente pensa assim, você pensa: como é que pode fulano lá, fulana, é fiel a Deus, e etc. E o filho, a filha, infelizmente acontece isso, ninguém está livre. Praticamente hoje é raríssima a família que não tem esse problema. Como é que pode fulano e tal, fulana, vem na igreja, serve a Deus, e o filho às vezes está dessa maneira, a filha está dessa maneira? Olha, tem um mistério na palavra de Deus que não é tão mistério, sempre fácil posso entender. A salvação é individual, e a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. O que fala para nós hoje, no tempo da graça, no tempo que nós estamos vivendo, é a salvação individual, e cada um de nós individualmente devemos buscar a Deus e buscar a conversão em Cristo Jesus, e não ficarmos confiando unicamente no filho, na filha, no pai, na mãe, na tia, no irmão que vai orar por nós, no obreiro que vai orar por nós, embora, claro, que nós devemos orar pelos outros, mas a salvação é individual e o compromisso também é individual. Estão entendendo, né? Estão entendendo? O compromisso é individual. Por isso, meus irmãos, por isso que não cola essa desculpa, assim, eu não, por causa de fulano, é por causa de Beltrano. Nós já vamos entrar para a vida de Samuel, por causa de Beltrano, Ciclano. Samuel, ele foi dedicado para Deus, irmãos conhecem. A Ana não podia ter filhos, ela fez um voto a Deus, que se Ana tivesse um filho, ela ia consagrar ao Senhor pelo resto da sua vida. Quando estava desmamado, quando Samuel estava desmamado, aproximadamente 4 anos, naquela época, a Ana, sua mãe, levou lá em Siló, que era o lugar, o centro espiritual, e entregou e disse para o sacerdote Eli: por esse menino orava eu, e o Senhor me deu, e agora eu entrego conforme o voto que eu fiz. Ali, meus irmãos, ali começou a mudança. Deus precisava de uma pessoa que fizesse a diferença, como já falamos antes, fizesse a diferença no meio daquela perversidade que acontecia ali. Deus precisava de uma pessoa. Deus precisou, meus irmãos, pegar uma mulher estéril. Por que Ana era estéril? Porque se ela não fosse estéril, não conseguisse gerar filho, ela não ia oferecer para Deus. As dificuldades, ela vem para nós, não para nos abater, mas para Deus mostrar. Deus quer mostrar para nós, que algumas faltas, algumas necessidades que nós temos. Se nós ficarmos firmes, se nós voltarmos para Deus, Deus tem poder para dar para nós. Glória a Deus. E Ana, como já falamos, aproximadamente 4 anos de idade, ela entregou lá para o templo e voltou sem um menino. Imagina, eu creio que aqui não tem nenhum menino de 4 anos, mas o Samuel está com 2 já, né? Imagina mais 2 anos, imagina mais 1 ano e pouco, 2 anos, pegar o menino Samuel, levar, não era tão distante, mas 30, 40 quilômetros aproximadamente distante, não vinha todo dia, era uma vez por ano só que eles iam lá no tabernáculo. Imagina uma criança de 4 anos chegar e largar nos pés, na presença do sacerdote ali, e falar assim: eu votei por esse menino e aqui está ele, eu entrego. Não ficou com pena, embora, claro que ele amava, a mãe amava Samuel, o pai amava, é claro que sim, mas ele votou, eles votaram melhor, a Ana votou, eles prometeram para Deus, e porque eles prometeram, eles entregaram. E aqui que entra a palavra de Deus. Deus disse, Deus fez uma promessa: aqueles que me honram, eu também honrarei. O que Deus, meus irmãos, Ele está falando aqui nessa noite? Aqui tem crianças, aqui tem juventude, aqui tem adolescentes, graças a Deus por isso. Aqui tem pessoas um pouquinho mais velhas, de idade, que nem eu, alguns irmãos. O que acontece, meus irmãos? Se nós honrarmos a Deus, aqui nessa cidade onde moramos, não sei o que todos estão aqui. Se nós honrarmos a Deus,
aqui na cidade onde moramos, ou seja no interior, ou seja em qualquer lugar, ou seja lá em Porto Alegre, o lugar não interessa. Se orarmos a Deus, Deus jamais vai nos desamparar, seja criança, seja adolescente, seja o que for. Deus cuida do futuro da pessoa e da chamada da pessoa. Glória a Deus. Você sabe que Deus tem uma chamada, um compromisso, um trabalho no reino de Deus. Não importa a posição social, não importa a raça, aqui ninguém faz acepção de nada, não importa. Agora importa uma coisa importa: nós colocarmos diante de Deus, não olharmos para a direita e a esquerda, nem para a face dos outros. Assim como Samuel, ele estava no meio do povo corrompido, mas diz a Bíblia que Samuel crescia diante de Deus. Glória a Deus. O que nos ensina isso, meus irmãos? Por que Samuel não se corrompeu? Poderia Samuel ter se corrompido? Claro que sim. Pensa bem, 4 anos longe do pai e da mãe, com o sacerdote Eli. Tudo bem, junto com o sacerdote, mas a Bíblia deixa claro que era só o sacerdote Eli que temia a Deus, e assim mesmo ele não estava disciplinando seus filhos. Os filhos estavam desviados, mas fazendo trabalho, estavam em prostituição, fazendo trabalho, desprezando as ofertas. A Bíblia diz que o resto, os líderes estavam dessa maneira, os demais então estavam todos permitidos, eles estavam desprezando as coisas, eles estavam pensando assim: não, se fulano pode fazer, se fulana pode fazer, então eu posso. E daí reinou a iniquidade de toda maneira. Mas Deus levantou um menino chamado Samuel. Glória a Deus. Por que Samuel não se corrompeu, mano? Samuel poderia ter se corrompido? Claro que sim. 4 anos hoje, já falando hoje o pai e da mãe, ele poderia ter olhado para a vida dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estão dessa maneira. É bem assim que a vida dele, os filhos de Eli, eles queriam trabalhar na obra, mas eles queriam ser mundanos, eles queriam fazer tudo que todo mundo faz. E os filhos de Eli estão dessa maneira, eu posso ser também. Mas não, meus irmãos. Uma pessoa que tem uma chamada de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que tem temor a Deus, ele pensa: fulano está dessa maneira, vamos orar por ele, coitadinho, coitadinha. Estou só fazendo um exemplo, e não estamos apoiando também, mas está assim, vamos orar por ele. Se eu precisar dar uma palavra, nos dá. Se nós advertir, vamos. Agora, a iniquidade de outra pessoa não justifica. Muitas pessoas: não, eu vou fazer também, porque os outros estão fazendo. Agora, tem uma palavra aqui, meus irmãos, nessa noite: as portas. Glória a Deus, as portas da iniquidade. Eu creio que você notou, você fica igual, mesmo que você não. Você está vindo na casa de Deus, eu creio que você notou. As portas da iniquidade. Isso aqui é sério, não estamos brincando, piada aqui. Nem os irmãos fazem isso. As portas da iniquidade estão escancarando cada vez mais. Eu estou apavorado. Não vai pensar que esse fiozinho branco aqui, um pouco de idade, as portas da iniquidade estão escancaradas cada vez mais. Não sabemos mais para que lado vai tomar a situação. Família, se seguir dessa maneira, vai seguir, vai terminar. Infelizmente, não estou falando assustando, mas estou sendo sincero. As portas da iniquidade, não existe mais uma palavra absoluta, tudo é relativo. Tu faz, mas eu não preciso. Tu faz, mas eu não. A palavra não tem sido mais uma coisa absoluta. Eu li na palavra da coisa. Tem temor a Deus. É raríssimo as pessoas que ouvem a palavra, ou leem a palavra, e entra temor de Deus no coração. Algumas pessoas entram nesse ouvido aqui, falando simbolicamente, entra aqui, sai ali. Dentro da igreja, não você aqui, mas existe muita pessoa. Dentro da igreja é muito fácil nós termos. Agora lá fora, onde nós vimos, lá no meio das pessoas. Hoje, meu irmão, está uma situação que algumas pessoas acham que é vergonhoso ser crente. É vergonhoso. Se eu sair na rua ali de calça comprida, é vergonhoso. Não podia estar de calça comprida, é vergonhoso. O que vão pensar os fariseus de calça comprida? O que vão pensar? É vergonhoso. Não é vergonhoso, é honroso. Embora que não é só isso. Eu estou só fazendo um exemplo. Não é só isso, mas vergonhoso, meus irmãos, é as pessoas cada vez mais se declinarem para a iniquidade e ainda quererem dizer que serve a Deus. Está
Jardim, a palavra é para mim também, irmão. O que Deus pede de nós? As portas estão escancaradas, cada vez mais escancaradas. As portas estão escancarando. Vai endireitar esse mundo, irmão? Não. Não, mas se nós orarmos, não. Não, mas se nós fizermos uma campanha, embora é necessário fazer campanha, por mim, por você, pela igreja, nós vamos fazer uma campanha de oração de 20 dias, o mundo quer saber assim, não, irmão. A Bíblia diz que o mundo já está maligno, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos espera. Então, qual é a solução? Então, não, qual é a solução, meus irmãos? Samuel, ele estava no meio da corrupção. Ainda menino, ele começou a crescer, e ele ficou pensando assim, não, Samuel ainda criança, ele ficou pensando assim, não, eu estou fazendo trabalho por Deus, eu estou lidando com coisa sagrada. Aqueles ali, estão levando de qualquer maneira, que era o filho dele, era o sacerdote. Mas Samuel pensando, não, estou dando coisa sagrada, Deus vai cobrar um dia, eu vou ser diferente, Deus um dia vai cobrar, eu vou ser diferente. E daí depois ele pensou assim, hoje meu pai e da mãe, mas a minha mãe, a Ana, ele, Samuel, pensando, a minha mãe, a Ana, me ensinou que eu preciso buscar a Deus. Capaz que a Ana não explicou para ele, você precisa se aproximar de Deus. E Samuel, lá longe do pai e da mãe, ele disse, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter um encontro com Deus. E foi o que aconteceu, irmão. Samuel, jovem já, diz a Bíblia que veio a palavra de Deus a Samuel. Oh, glória a Deus! Até que enfim veio a palavra de Deus. Diz a Bíblia que era coisa rara, ninguém tinha coragem de falar a palavra de Deus. E diz a Bíblia que Samuel ainda não conhecia muito bem, estava deitado à noite, apagou a lâmpada de Deus, da Bíblia, quer dizer, não tinha luz elétrica, tinha luz do tabernáculo, lá pelas 9 horas da noite, vamos dizer um exemplo aqui, apagava, escurecia, era a maneira, apagou. Samuel deitou, e dali a pouco ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. E ele pensou, era o Eli que estava me chamando, Samuel, Samuel. E Samuel levantou e disse, eis-me aqui, se referindo a Eli, pensando que Eli estava chamando ele. Aí Samuel foi até, mocinho rapaz, foi até Eli e disse, você me chamou, sacerdote Eli? Olha que ele era obediente, a liderança, você me chamou, sacerdote Eli? Eli disse, não te chamei, volta a deitar. Samuel voltou a deitar, daí a pouco ele ouviu a voz novamente, Samuel, Samuel. E Samuel disse, eis-me aqui. Ele pensou novamente que era Eli que estava chamando. Aí Eli, o sacerdote, entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Aí o sacerdote Eli, já velhinho, não tinha ninguém mais para tocar o barco. Pensa bem, uma pessoa assim, ó, já velha. A Bíblia diz que os seus olhos não enxergavam direito o barco. Não tinha ninguém mais para levar a coisa de Deus a sério, para virar uma coisa. Mas Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel. Aí ele disse para Samuel, você vai deitar novamente, e se você ouvir a voz, você diga, eis-me aqui, agora sim entra. Ele disse para Samuel, você diga, quando alguém te chamar Samuel, Samuel, você diga, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Aí Deus falou, começou a falar com Samuel, esse menino que foi entregue ao tabernáculo com 4 anos de idade aproximadamente. Diz a Bíblia que Deus começou a honrar aquele jovem desprezado, quem sabe, pelas demais pessoas, porque Samuel ele tinha um compromisso com Deus. Quem sabe alguém criticava, dizia, não, aqui agora a moda agora é dar, assim não estava, a moda agora é cada um fazer por si, não tem limite, eu penso e posso fazer, eu determino que está feito, e no final era tudo certo. Mas Samuel ele pensou, não, eu vou ter que servir a Deus com alegria, com temor a Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a falar com Samuel. Glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu, para nós não se estender muito? O que aconteceu? Samuel começou a crescer, diz a Bíblia, diante de Deus e dos homens. Começou a entender a voz de Deus. O que acontece, irmão? Às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não entendo a voz de Deus. Não é problema nenhum. Não há problema nenhum se às vezes nós não entendemos a voz de Deus. Não há problema. O problema é nós não entender a voz de Deus e não querer entender a voz de Deus. Aí é diferente. Mesmo nós, quem sabe, não tendo aquela, não tendo aquela
sabedoria, mas Deus vai te dando, você vai desejando ouvir a voz, você vai desejando se aproximar de Deus, mesmo não tendo muita sabedoria. Alguém diz que é pecado ter sabedoria, e a palavra de Deus diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Amém? Não tem que é pecado. É pecado, não dá para não. A Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E Samuel, meus irmãos, como já falamos, repito, ele começou a buscar a Deus, Deus começou a falar com ele, e o povo de Israel começou se preparou para ir para a batalha. No capítulo 4 de 1 Samuel, eu estou lendo aqui porque não até meia-noite, não é o objetivo. No capítulo 4, já Samuel, já moço, já com mais experiência com Deus, já tinha mais experiência. No capítulo 4, os filisteus vieram contra o povo de Deus, que eram os inimigos número 1 do povo daquela época. Os filisteus vieram contra o povo de Deus, e o povo de Israel começou então a enfrentar os inimigos. Eles começaram a ir para a batalha, e eles pensaram assim: vamos levar a arca. O que era a arca? Era o símbolo da presença de Deus. O que tinha na arca? Tinha as tábuas do mandamento, tinha outras coisas da arca ali que não vamos entrar, senão vai tomar muito tempo. Tinha coisas sagradas dentro da arca, e eles pensaram assim: não, vamos levar a arca, que a arca vai trazer-nos a vitória diante de Deus. Eles estavam equivocados, não é a arca que poderia dar vitória para eles diante dos inimigos. A arca era um lugar, um símbolo, que é para o povo lembrar de onde eles saíram do Egito. Mas não adianta coisa nenhuma, meus irmãos, ter a arca se não tiver temor a Deus, não tiver obediência. E eles com a arca da vida que eles estavam levando, todos mal, todos desconcertados, eles pensaram: vamos levar a arca. E a Bíblia diz que os inimigos tomaram a arca. O povo de Israel perdeu a batalha, e pior do que isso, pior que perder a arca, que praticamente não existe. Perder a arca simbolizava perder a presença de Deus. Agora, quantas pessoas, infelizmente, nós temos compromisso, temos responsabilidade de falar. Quantas pessoas que não sentem mais a presença de Deus? Tem alguém aí? Porque tomara que não, que não consegue mais sentir a presença de Deus. Tem alguma coisa que está separando, tem alguma coisa que está fazendo divisão. Se porventura tiver alguém assim, nós não estamos julgando nem tirando pedra. A Bíblia está dizendo que nós temos que então prever o nosso conceito, prever a nossa vida, fazer um concerto com Deus, para a presença de Deus voltar novamente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Para as coisas de Deus voltar na nossa vida, examinarmos a nós mesmos e ver como é que está a minha vida, como é que eu era há 10 anos atrás, como é que está a minha comunhão com Deus, o meu culto doméstico, a minha dedicação para Deus, o meu desejo de vir na casa de Deus, o meu desejo de dobrar os joelhos lá na minha casa. Porque, pensa bem, meu irmão, você fica 15 dias sem se alimentar? Eu creio que ninguém fica 15 dias sem se alimentar. Tenho certeza que não. Até 15 dias já está no hospital, na interna. Nem fica nem uma semana, nem 3 dias sem se alimentar. As coisas de Deus, da mesma maneira, se nós não viemos do culto, por A ou por B, ou choveu, ou deu alguma coisa, mas na nossa casa, onde nós estivermos, nós temos o dever de buscarmos o alimento, o revestimento, o pão do céu, assim como Samuel, também que ele crescia diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. E eles perderam a arca, quer dizer, perderam a presença de Deus, perderam o mais importante. E Eli, meus irmãos, lá no capítulo 4, versículo